Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do nosso podcast Papo de Alto. Papo de alto nível, papo de automóvel, papo de tudo o que refere ao segmento automotivo. E hoje, com dois convidados mega especial. Manuelzinho, como é que diz, Filipão? Bora, Manezinho! Bora, Manezinho! E o Filipão, essa figura incrível. O Filipão tem algo bem característico dele, que é aquele sorriso largo. Ele aparece pouco nas telas. Sempre aparece lá gravando o Manuelzinho, mas o sorriso dele, as gargalhadas dele é contagiante. E eu sempre fico... Fala, Manuelzinho, tá fazendo o que aí? Aí eu sempre me abro. É igual ele fala. E é nessa descontração, nessa alegria, que a gente começa o nosso podcast Alto Papo. Senhores, sejam muito bem-vindos. Manuel, muito obrigado. Obrigado. Pela disponibilidade. Filipão, muito obrigado pelo deslocamento de virem de Maceió a Arapiraca para participar desse podcast. E eu quero que vocês comecem se apresentando. Geralmente, eu costumo pedir para as pessoas se apresentem como a gente faz lá no Legendários. A gente diz, diga o seu nome, se é casado, se tem filho e qual a sua profissão. Filipão, fique à vontade. Primeiro os mais velhos, vamos dar a palavra para o mais velho. E Manuel, fique à vontade. Fale um pouco de você, que eu tenho certeza que tem muita gente que quer saber tudo o que aconteceu na vida do Manuel. E a gente sabe que foi uma reviravolta gigantesca, né? Fique à vontade. Comece apresentando e seu tempo é o tempo certo. Gostei. Então, para quem não conhece, né, sou o Manuel. Na rede social a gente usa Manuel Automotive. E assim, a gente já trabalha... Só cortando, viu? É Manuel Automotive, mas popularmente na rede social, como é? É Manuelzinho! Que ele esqueceu de falar, não pode. Pegou, né, Filipão? Filipão, é impossível o cara começar a ver os vídeos do Ceará lá com o Manuelzinho. Não era pra agora, velho, mas teve um que eu ri muito, que foi naquele do lance dos tuches. Ai, Filipão, esse é o tuchezinho dinossauro, viu? Dinossauro! Aquele lá eu ri. Hilux nova, viu? É, né? Você Mas até fica à postou vontade, esse, né? Manuel. Então, assim, já trabalho com mecânica há mais de 30 anos. 30 anos, Manuel. Comecei, acho que em 87 para 86. Filipão não era nem nascido, né? Não. Se você começou em 86, 10 anos depois eu nasci, que eu sou de 96. Uhum. Eita, Filipão, é mesmo. Tu é novo, que é um pé. Então, Que massa, eu sempre tive em mente, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa construtora, que era Queiroz Galvão, primeiro em oficina, né? Oficina vizinho de casa. Né? E foi interessante. Mas quando você lavava a peça nesse tempo, como que era? O cara deixava você depois olhar? Antes de lavar a peça, Filipão, eu tinha um trabalho bem rentável lá em Paulo Afonso. Eu chegava a faturar uns 3 salários mínimos. Isso de com menor. Que idade? De menor. Com 7 anos eu comecei a ganhar meu dinheiro. Com 7 anos eu comprei... Caso você é natural de Paulo Afonso? Eu sou natural de Tacaratu, Pernambuco, é próximo. Tacaratu. A cidade da rede. E aí, com 3 anos, a gente se mudou para Paulo Afonso. Que é uma cidade mais desenvolvida. E não era fácil a vida, né? Hoje não é, mas era pior naquela época. E com 7 anos eu saía para vender picolé, engraxar sapato, pegar frete na feira. Também então, frete, isso para você ter uma ideia, até 18 anos eu peguei frete. E juntando frete com o supermercado que eu trabalhava, eu chegava a faturar 3 salários mínimos. Que ótimo. Na época era um bom dinheiro, né? Hoje é. Na idade de entre 7 a 10 anos. Aí eu ficava pensando, eu digo, e se esse supermercado fechar? Nessa idade você já tem essa mentalidade? Eu disse, por que não ter uma profissão? Meu irmão mais velho
foi meu espelho, ele era um dos melhores mecânicos lá da época, lá em Paulo Afonso. E eu disse, por que eu não optar pela mecânica? E aí eu larguei esses 3 salários e fui ganhar meio salário mínimo para aprender mecânica. Para aprender mecânica. Quando eu comecei na mecânica, eu comecei de graça. De graça, minha mãe me pegou na época que eu morava, a gente morava aqui em Arapiraca, morávamos no sítio, e aí viemos morar na rua, né? Falava assim, vamos lá morar na rua. Mora na rua. E aí a gente veio, e aí eu comecei, a gente morava num bairro, na época era bem perigoso aqui em Arapiraca, Manuel Teles, e aí a minha mãe vendo aquela coisa bem difícil, aí me pegou mesmo pelo braço e me levou na Praça dos Curis, que é uma praça que tem aqui, que antes era muito famosa por ter muitas oficinas. E a minha mãe chegou na praça e disse, tô com esse menino aqui para trabalhar de graça. Eita, pô. Não é para dar nada a ele. E eu nunca vi um povo tão correto, tão obediente que era mecânico naquela época. E não me deram nada mesmo. Mas para mim foi fantástico. Foi a minha guinada na vida. Essa faculdade, né? Foi, de Aí, fato. aí comecei em oficina, aí outra oficina já me chamou, eu sempre quis aprender, sempre tive vontade. Sempre foi um cara E focado. nunca fui descorar. Então, aí pintou uma empresa em Aracaju. Eu larguei a oficina e para Aracaju, sem conhecer nada, com 18 anos. Mas para trabalhar também no automotivo. Trabalhar numa empresa, eu só sabia o nome da rua, não sabia nem o bairro. Aí fui embora para Aracaju. Aí fiquei procurando lá a empresa, procurando. Por fim, um taxista, não tinha internet, né? Não tinha, hoje está tudo fácil, Waze. Então, um taxista disse, vamos no correio. Se você quiser, a gente vai no correio e a gente descobre lá essa rua. E assim a gente foi lá no correio, fomos no correio e descobriu essa empresa e eu fiquei trabalhando. E aí, quando eu me botava para lavar peça, Mas era uma empresa era aquele automotiva? Galvão, a construtora, era caminhão. Comecei com caminhão. Ah, lá. manutenção na Eu frota de trabalhava com carro caminhões. pequeno em Paulo Afonso. Aí fui para lá trabalhar com caminhão. Quando eu lavava a peça, que ia montar ajudar o pessoal a montar o motor, ele botava para lavar outro motor. Eita. Aí eu digo, e agora? Aí lavava de novo, quando voltava ele mandava lavar outro. Aí quando eles saíam... Como é que eu vou aprender a montar esse motor? Quando ele saía... Só lavando. Viu, Filipão? Quando ele saía, eu começava a montar. Terminava o expediente, eu começava a montar sozinho lá e desmontar. E assim, aí eu digo, aí fui pro Senai. Cara, Aí eu saía de 6 da manhã de casa para trabalhar. Quando largava, já ia direto pro Senai, sem jantar. Quando eu voltava do Senai, que chegava às 11 horas da noite, não tinha nem comida. O pessoal comia lá, comia comida e muitas vezes dormia com fome, né? E aí, quando eu fui para o Senai, o professor disse, você já é mecânico há quantos anos? Eu digo, não sou mecânico, não, sou ajudante. Porque ele via que eu já sabia montar um motor. Eu era ajudante na construtora. Eu já montava um motor, já montava um câmbio, já montava um diferencial. Então, eles... Isso montando escondido, né? Escondido. Era mesmo, pelo que ele disse, E aí escondido. ele disse, você vai trabalhar, vai ser meu montador na Mercedes. Viu a foto? Esse dia eu postei a foto. Uns 11 e 13. Agradecendo 150k, com a farda da Mercedes. E eu fui para a Mercedes. E o interessante é que no dia que eu entrei na Mercedes, ele saiu. Eita, poxa, o cara que lhe levou, me levou. ele foi desligado. Ele era professor do Senai e o gerente lá da Mercedes. Ah, entendi. E aí eu fui para a Mercedes, né? Naquele Galvão eu ganhava um salário mínimo. Para ir para a Mercedes lá, mano, naquele tempo, foi por indicação dele, foi? Foi. Naquela época? Ele viu o meu desenrolar, eu tinha o quê? 19 anos, 19 para 20 anos. E aí ele disse, não, você vai para a Mercedes. Eu ganhava um salário mínimo. O que é que eu queria? Classificação. Eu queria ter o nome de mecânico. Isso. Eu era auxiliar de mecânico, eu queria ser mecânico. E aí eu disse, eu vou como mecânico, vai, você já é mecânico. E você vai trabalhar montando um motor. Aí quando eu fui para a Mercedes, aí ele disse, olha, você vai ganhar 2,5 salários. Eu ganhava um salário. Cara, teve uma graduação melhor, uma posição melhor
E o salário melhor. dobrou, E hein, Manezinho? o interessante é que meu irmão, que era mecânico, hoje ele não é, hoje ele fabrica rede e mudou de profissão. Que antigamente dizia quem não quer estudar tem que ser mecânico, né? É, E eu assim lembro, eu ele já era. ouvi isso. E ele não estudou. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei lá e ele disse, olha, quando você chegar em qualquer lugar, tem que exija salário, porque depois que fechou, pronto. Depois, para conseguir aumento é difícil. E aí eu cheguei na Mercedes para negociar. Aí o gerente disse, não, 2 salários você não vai receber, não, vai receber 2 salários. 2,5 não, 2. Eu disse, eu só fico por 2,5. Já estava rebolando, Filipão. Muito bem. Porque ele tinha me ensinado. Eu só Isso. fico por 2,5. O gerente disse, não, só dou 2. E eu ficava por 1, que eu ganhava 1, eu ia ser classificado. E assim, eu disse, só é 2, eu estou indo embora. Quando eu ia sair, eu disse, não, pode vir, vai ser 2,5. Que Eu já ótimo. entrei na Mercedes com maior salário. E até porque você já tinha uma referência profissional. Já. O Senai. O Senai foi a sua principal referência profissional, quando eu falo em técnica. Lá na Galvão, né? Galvão. Eu Lá tive você prática. era um auxiliar, fazia na prática, mas de forma muito desordenada. Isso. E lá no Senai você aprendeu a fazer os técnica. processos eficientes. É porque Medições, lá a gente- uso de ferramentas. O primeiro curso que eu fiz foi desenho técnico, depois teve metrologia, aí depois fiz Ótimo. motor diesel, motores Foi, diesel, Manazinho. motores a gasolina. Então Ciclofluxo. Ele tem lá um monte de certificado, né? Eu já vi lá, Que aí quando eu filma. disse, mano, a gente tem que fazer um vídeo. Que não tem um vídeo. não, tem mais de 30. Tem Eu muitos, já vi mas lá. não É tem porque nenhum tá vídeo guardado. falando dos certificados. Assim, bora fazer um vídeo, que aí nós vai recordar lá Isso, ótimo. e entender uma... Coloca por data, gera- né? Exatamente, vai E aí? gerar uma coisa bem da hora. Filipão é de Entendeu? fato. E tá lá e a gente nunca fez, mas tá lá. Vamos Uma hora fazer. sai. Ó, já cobra aí. O pessoal que tá assistindo aí ao vivo já vai cobrando lá. Cobre do Filipão, porque o Manuel, meu amigo, as caixas de marcha dele não tem tempo. E agora o homem com curso e vai abrir uma turma em Maceió, né? Vamos abrir, Maceió. vamos A gente abrir. vai falar daqui a pouco sobre isso também, Ronel. Oh. É isso. Simbora. E o meu primeiro podcast aqui, eu entrevistei o coordenador técnico do Senai. E um professor, o professor Antônio, ele é muito conhecido, ele é natural de Maceió, mas ele é muito conhecido aqui em Arapiraca. E a gente conversando, Manuel, e eu sou daqui, conheço o Senai, já fui visitar o Senai, mas eu fiquei impressionado hoje com a bagagem de serviços que o Senai oferta alguns de graça no segmento automotivo e outros, e ele disse que por muitas vezes não fecha turma. Ou seja, na minha visão, tem muitas pessoas que não têm uma profissão porque não quer. Porque, pelo que foi dito aqui, o coordenador falou, tem muitas opções. Uhum. E no automotivo é absurda a quantidade de conceitos técnicos que eles aplicam. Então, assim, você que está assistindo, você que tem o Manuel como referência profissional, entenda que ele passou pela Galvão, passou por um processo doloroso, mas depois disso ele foi buscar conhecimento técnico e ele foi buscar no Senai. Então, não é tarde para você ainda buscar essa oportunidade e ir no Senai da sua cidade, que eu sei que esse podcast, por auxílio do Manuel, vai chegar no Brasil todo. Então, busca o Senai da tua região e se torna cada vez mais um profissional mais técnico, de fato, para você sair de um salário mínimo para 2,5. Muito bem. É isso aí, interessante, como ele saiu, o gerente, aí eu já não me colocaram mais na seção de motores. Aí eu fiquei no pátio, lá, colocando motor, colocando câmbio. Já foi para 51, né? Ó, Já foi Já para foi 51. Aí- tudo na sua vida foi uma evolução Saiu da muito sala boa. fria, foi para 51, né? Aí o que acontece? Aí o outro gerente, ele disse assim, você vai ficar com as bandeirantes. E eu não queria ficar com bandeirante. Queria ficar com... Eu queria ficar com Mercedes porque, na minha visão, isso era mais fácil o emprego. E quando eu trabalhei com o Polar, que era o mecânico lá da Queiroz Galvão, e eu me espelhei nele porque ele disse, olha, eu sei montar diferencial, motor, câmbio, e tem muito mecânico que só sabe, não, só monta o motor. É o básico, né? Não, eu só monto caixa de marcha.
eu só monto diferencial. Então, se eu fosse um médico, eu era um clínico geral, que eu não quis ficar em uma área. Ah, não quis se tornar um especialista em uma área específica. Isso. E eu fiquei com medo de ficar com bandeirante, porque eu disse, bandeirante vai ser difícil eu arrumar emprego em outro lugar. Só que a bandeirante, o que aconteceu? Eu gostei, aí veio o japonês, lá não lembro o nome dele, lá da fábrica, dar um treinamento. E aí ele viu o meu desenrolar. E ele disse, eu vou lhe levar para a Toyota. Você vai trabalhar comigo na fábrica da Toyota. Caraca. E assim, é um arrependimento, 2 arrependimentos na vida que eu tenho, eu sempre falo pro Filipão, que Sempre foi foi. esse eu rejeitei. Ele, você vai com tudo pago, você não vai gastar nada, e se você não gostar, você volta. Caraca, foi uma E eu oportunidade gigante. Eu fui 10 anos depois, ele já estava aposentado, não estava mais. Depois que eu quebrei em Aracaju, aí eu fui para São Paulo, não consegui emprego, e aí lembrou vim parar em do Maceió. Por quê? Porque, eu não estou não, com a camisa. Ei, Ah, da Easy? É, A ex é? a ex, Tenho, mas eu ele- fiz a ex. Mas ele não queria não, morar em Maceió não. não. Era a Não cidade que ele queria, não não. queria morar. É porque quê? Maceió, a gente morando em outro estado, era o que é que via em Conte aí Maceió? esse trauma de não O que a gente Maceió. via em Maceió era suicídio, era pistolagem, era Ah, o que a mídia mostrava pra gente. Cidade de coronéis. né? É. Era Marajás. Então, isso era o que a gente via. E quando eu fui para São Paulo, que eu não consegui, aí eu saí deixando o currículo. E foi quando a Toyota, a dona me ligou, eu já estava em João Pessoa, estava indo para a fábrica da Troller. E ela disse, não, eu vi seu currículo aqui, você tem... Eu tenho 6 áreas da ex, né? Eu Motores diesel, gasolina, Andecar, suspensão e direção, eletroeletrônica, eu já fiz em Maceió. Então, assim, eu sempre não quis ficar Que parado. Entendeu? E uma coisa que eu vejo muito, o pessoal não quer investir em treinamento, não quer fazer treinamento. É isso mesmo. Entendeu? Eu mesmo, eu não tenho treinamento assim, fiz pouquíssimo, mas eu sou muito dedicado. Tipo assim, eu estudo muito, entendeu? Posso não estar em numa sala, numa turma, mas eu estudo muito. Tem vezes que eu não durmo. Aí, Estudando elétrico. porque assim, não vai cair do céu, vai? Não. Ô Silvio, eu tô com defeito lá na minha caminhonete. Manda aí pra mim que eu vou ficar aqui. Aí tu vai ter que fazer pra mim. Não existe Não isso. existe. As perguntas que mais a gente recebe. Minha caminhonete tá assim, Felipe. É o quê? Pelo amor de Deus, gente. Cara, não é a luz de fácil. injeção é algo... Até pra mim perguntam, acender a luz de injeção no meu carro, pode ser o quê? Cara, pode ser várias coisas. Várias A coisas depender tá do envolvidas. veículo, até se o pneu tiver descalibrado o sensor de TPMS. Você tá entendendo? Aí, tipo assim, então, quando eu comecei a focar, eu sempre queria fazer só turbina. Então eu fui pro Manuel fazer só turbina, realmente. E aí manjava pouco de injeção eletrônica, né, Manuel? Só resumindo um pouquinho. Aí quando eu chego lá no Manuel, um monte de bronca, meu amigo. E tinha saído alguns funcionários lá do Manuel, e eu disse, agora eu vou ter que resolver. Bora e peguei. Tem quanto tempo você trabalha junto com o Tem uns Manuel? 3 anos e meio, por aí, Manuel. Uns 3 anos, por aí. 3 anos e meio. Aí tive que desenrolar. Aí E todo ó, dia foi pro Manuel aprende. só para trabalhar com turbina. É. E de onde veio aí esse empenho? Ou foi desejo ou foi no apulso mesmo? Foi numa Conhecimento da Foi elétrica, numa pulso. chicote elétrico, esquema Não elétrico. queria não. Até Não porque queria. é uma área Consome que, muito tempo. é uma área que pouca gente, né? É porque consome muito tempo. É uma terapia, é uma paciência que você tem que ter. Isso é fato. Fio Que, a meu fio, amigo- medir resistência, continuidade. Eu vi um vídeo ontem, você isolando só, o acabamento aqui é assim, tal. Não, porque E- assim, e ou eu vi que você você tem faz 2 bem conectores feito, que você não encontrou. mas tem que resolver. Mas aí você disse, eu não encontrei, mas eu já desmontei, já limpei e vou montar e vai ficar zerado. Entendeu? Usou E o aí recurso faz que o tinha serviço, e vai com ficar qualidade vai bom. ficar bom, você pode dar uma garantia que vai. Você tá entendendo? E isso se chama também reparador, né? Uma pessoa que é reparador, que recupera uma peça que no mercado não serviria para nada. Você tá entendendo? Entende? A diferença de um trocador de peça, uma E um pessoa reparador. que é especialista e é reparador. E repara
com garantia. Com garantia. Você dá Repara com garantia, segurança. Porque você sabe que vai ficar bom. Tem alguns profissionais que ainda buscam confundem gambiarra Com reparação. E não é bem assim. Coisa totalmente diferente. Pelo que eu vi ontem, você fez o reparo no conector lá, mas ficou muito bom. O acabamento ficou muito bom. Então é esse detalhe que algumas pessoas ainda confundem. Gambiarra com reparação. não é bem diferente, né, Filipão? Totalmente É bom deixar isso claro, porque senão o gente vai dizer, não, fica fazendo gambiarra. E não é gambiarra. Gambiarra é isolar o fio, amarrar com um pedaço Gambiarra de de fita. cada dia. Tá entendendo? Gambiarra é colar uma peça de plástico com cola super bond ou com cola Durapol. Isso é gambiarra. Mas você vai lá, você repara, você usa uma cola específica. Faz uma que é pra reconstrução do que- chicote. que o dono lá da cola lhe garante, lhe passa essa garantia, você vai passar a mesma garantia para o cliente. Porque você sabe que aquilo ali vai resolver. Você tá entendendo? Entendi. Você já testou em outras ocasiões. Você sabe que não deixou você na mão. De fato. Então, isso é reparação. Às vezes chega lá, né, Manuel? Bico, né, Manuel? Bomba, que pessoas condenam, caixa de macho que condena. O Manuel vai lá e recupera. E Isso fica é bom. reparação e fica bom. Você tá entendendo? Isso é técnica, isso é expertise. É porque Muitos anos fazendo a hoje, mesma entendendo? coisa. Hoje- Chegar à excelência. é porque o pessoal ele quer trocar peça. Não, vamos trocar aqui essa peça, pode ser que melhore. Não é, vamos trocar a outra. Vamos achar o que foi, o que ocasionou. Hoje, um diagnóstico assertivo não é mais a busca. Vamos trocar. Se ficar bom, ótimo. Se não, aí vai no achismo. É isso. Viu, Troca Silvio? não resolve. E uma coisa que me chamou, assim, que eu sempre tive, quando eu cheguei lá na Mercedes, aí eu fiz um orçamento lá de uma caixa da Bandeirante. E o defeito na caixa era a terceira marcha, a engrenagem estava quebrada. E assim eu fiz o orçamento. E aí o gerente me chama na sala. Sou eles. Por que você só botou uma engrenagem? Eu digo, porque a engrenagem está quebrada. Não, mas para nossa garantia, a gente tem que trocar o conjunto. Eu disse, olha, se o senhor quiser colocar no orçamento, o senhor coloque. Eu não vou colocar. Para mim, o defeito é só uma engrenagem. Então, eu era do tempo que a gente trocava o reparo do cilindro de freio do burrinho, trocava o reparo de bomba de freio, de bomba Eu de peguei esse embreagem. tempo. Hoje em dia não Entendeu? se faz mais. Não. Né? Então eu sempre tive isso comigo, assim, eu não vou condenar uma peça que seja desnecessária. Não vou inventar um serviço para ganhar o dinheiro. Que ótimo, meu. E quando eu vim para a Toyota aqui em 2002, eu disse, olha, eu não trabalho condenando peça. Então, se a Lourdinha estiver assistindo, eu disse isso para ela, né, que é a Maria de Lourdes, disse, eu não trabalho condenando peça. Eu faço o diagnóstico e identifico a é. real necessidade. Então, não, eu quero assim. Mas hoje a gente não vê que é mais assim. Hoje você pega orçamento absurdo, coisas absurdas que não. Tem gente que faz medo o dono do carro. Olha, se você não fizer isso, Vai quebrar, você vai ter um deixar na prejuízo estrada. maior. E aí a pessoa é coagida a fazer com medo. Mas muitas vezes é mentira, é pressão. Então, o que é que eu tenho a dizer, vocês que estão nos assistindo? Se você tem um orçamento, vá em outro profissional, vá tirar uma dúvida, compare. É válido, sempre com muito certeza. válido. Se não for um mecânico da sua confiança, é válido você fazer isso. De repente, você vai economizar dinheiro. É igual aquela história lá do doutor, tu viajando, o doutor parou, trocou o rolamento e o cara não trocou O cara roubou a gente na cara lisa, meu amigo. A gente indo para Brasília, o cara cobrou o rolamento dele, ele vindo de Brasília para Maceió, não, era para Aracaju, eu morava em Aracaju. E na volta, cobrou de novo. E ele pegou. Gente, cobrou a peça na viagem vindo e voltando. É aquele mecânico que diz, olha, doutor, a roda do seu carro está caindo, deixa eu levantar. Um bate com a chave e o outro comendo. Aí trocou o rolamento de mentira que não trocou na ida. Eles vão passar aqui nesse posto que o mecânico me atendeu muito bem.
Fábio Lucas, um abraço, foi Fábio Lucas que era o dono do carro, um amigão meu, procurador lá de Brasília. Aí eu disse, aí vamos, aí quando ele disse, deixa eu levantar aqui, doutor, levantou, ele disse, olha, deixa eu revisar, eu disse, cara, se você, tem 3 dias que ele passou aqui, você trocou o rolamento, não tem necessidade de necessidade, de você fato. abrir de novo. Não, mas eu gosto da garantia, aí levantou. Aí quando ele levantou, eu vi ele pegando, passou aqui a mão e botou 2 rolamentos na bacia, 2 rolamentos velhos. Caraca. Eu disse, amigão, o rolamento não é esse. Tá ruim. Eu digo, pronto, tá ruim, então você tem que estar na garantia, que ele trocou tem 3 dias. Não, mas ficou ruim na estrada, não sei o quê. Eu disse, olha, Caraca. parou. Aí, Fábio, olha, eu não vou pagar para não ter confusão. Não vai pagar, não. E realmente ele pagou. Eu peguei os rolamentos velhos, o mecânico disse, não me dê esse rolamento. Eu disse, não, aqui para você não roubar outro. Aí Liga na aí. estrada eu joguei. Que Cara, situação. é uma situação difícil. E É. assim, isso tem quanto tempo, Manuel? Isso tem aí uns mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Tem uns 25 anos. Manuel, e ainda a gente se depara com situações nos dias de hoje semelhantes. E Uhum. muitos tem clientes, profissionais. você sabe, muitos clientes transtornados, eu acho, por conta de certas pessoas, porque ela levou, como é que eu posso dizer, em outras palavras, fumo, vamos dizer assim. Foi lesado, foi Foi enganado. lesado, foi enganado e assim acaba não confiando. Tem cliente que quer fazer o serviço e quer estar aqui em cima olhando, é por quê? Porque com certeza, ou ele gosta muito do carro, ou ele tem medo de quebrar o Ou tá carro, inseguro, ou ele né? está inseguro, né? Então Tá tem esses inseguro. motivos. Né? Não, de fato. Como a gente estava falando agora há pouco, nos bastidores, sobre o experimento social que eu fiz aqui. E eu contando aqui para os meninos que eu fiquei de fato impressionado. E me fez pensar, me fez refletir que naquele momento eu fiquei mal por dentro. Mas depois me fez refletir que aquelas pessoas que falaram aquilo tinham, alguns, lógico, tinham uma verdade por trás. Porque eu sou mecânico, eu não sou desonesto, como você não é, como você não é. Mas a gente sabe que na minha profissão de mecânico, como em várias outras profissões, tem bons e maus profissionais. Com certeza. Desde a medicina, que é uma das mais premium, advogado, engenheiro, seja lá qual for. Tem bons e maus profissionais. Eu digo sempre para o meu cliente, é interessante você buscar alguém da sua confiança. Se você se identificou com o Manuel, o serviço dele de excelência, a entrega dele, ele foi transparente no diagnóstico, que ótimo. Mas faz o seguinte, na hora que o Manuel cobrar a mão de obra, cobrar o serviço, não vai mendigar lá, não vai pedir desconto, não. Cara, porque já não é tão fácil de você encontrar bons profissionais. Empresas que investem, como vocês, em tecnologia, em ferramentas, em equipamento, porque eu vejo que o scanner que vocês usam lá é um scanner atualizado. As ferramentas que vocês usam para montar as caixas de máquina são equipamentos que eu sei que não são baratos. Eu não trabalho tanto na linha diesel, mas eu sei que equipamento não é barato. E aí a sugestão para os clientes é essa. Quando encontrar um mecânico da confiança de vocês, preserva esse mecânico, preserva essa intimidade. E se surtir alguma dúvida, como foi relatado agora há pouco, busca uma segunda opinião. É sempre muito válido. Você concorda, Filipão? O Manuel já validou. É sempre muito bom buscar uma segunda opinião. Porque eu digo para você, o que a gente faz, Manuel, como mecânico, como profissional, seja lá o que for, a gente pode esconder do nosso cliente. Mas verdadeiramente a gente não pode esconder para o Deus que a gente serve. A gente não pode esconder. Eu sei que a verdade de hoje, Manuel, é a mesma daqui a 20 anos. Como você relatou agora, aconteceu há 20 anos atrás e foi uma verdade. O cara cobrou o rolamento e cobrou e não colocou. É uma verdade. Mas a mentira, Manuel, a mentira é hoje, na próxima semana você não mantém a mesma mentira. Não você consegue. diz, eu troquei, desconectou tudinho, um exemplo. Aí o cara vai numa outra oficina, ou vai na outra semana na mesma oficina que você e disse, Filipão, ó, lá o negócio tá com problema. Eita, tem um conectorzinho aqui. Mas, Filipão, você disse que não era todos. Ah, mas, cara, a mentira tem perna curta. Não, é verdade. A mentira tem perna curta. E aí, com base nisso que nós estamos falando,
Eu quero agora a opinião sincera de vocês. Se fosse vocês na posição que eu estava, qual é o sentimento de vocês em alguém chegar para vocês e dizer: Filipão, todo mecânico é ladrão? Qual é a sua sensação? Eu já você ouvi como isso uma profissional? vez, já ouvi isso uma vez. Não é bom, não. Porque você sente magoado, né? Principalmente quem é correto. Se você é uma pessoa correta, você não quer ouvir isso. Óbvio que não. Então, uma vez eu lembro que um cara chegou para mim e falou: todo mecânico é ladrão. Eu disse: rapaz, não é não. Ele prova, eu digo: eu não sou, que eu sou mecânico. E eu só condeno aquilo que há necessidade de condenar. Assim, tem mecânicos sim que são enrolão? Tem, óbvio, como em qualquer área. Em qualquer área, qualquer outra profissão. Não vou defender A nem B, mas cada pessoa sabe da sua índole aí, do seu nome. Tipo assim, eu tenho um nome a preservar. Ótimo. Se a pessoa que lhe enrolou, que é mecânico, não tiver, aí já é um problema dele, eu não tenho nada a ver. Aí foi aí que ele refletiu comigo, né? Mas disse assim, tem pessoas de confiança, como também tem pessoas que não tem em qualquer área. Ele realmente você tem razão. Aí foi aí que ele me deu razão, mas assim, eu tive que entrar num diálogo com ele para poder explicar para ele que não era da forma E que ele aí, pensava. você conseguiu... Mas a pessoa fica triste, Lógico. óbvio. E você conseguiu reverter aquela situação desconfortável de forma inteligente e educada. Com certeza. Se você não tivesse um controle emocional na hora, talvez você ia Debater, revidar de forma revidar. arrogante. E esse não é a forma mais... Já consegue colocar um pouco? Para quem está assistindo aí... Mecânico. A gente vai passar aí uma Ladrão. situação. Respondeu com sinceridade. Bom dia, amigo. Posso fazer um experimento rapidinho com o senhor? Algumas perguntas. 3 perguntas sobre profissão e 3 perguntas sobre ambiente. E aí você vai falar a primeira coisa que vir na sua mente. Primeiro ambiente é hospital. Doença. Estádio de futebol. Uma maravilha. Escritório de advocacia. Bom, Bom. Oficina mecânica. Prejuízo. Oficina mecânica. ruim. Ruim. Bacana. Vamos lá. Profissões. O que você me diz de jogador de futebol? Muito bom. Advogado é? Defende as pessoas. Advogado. Justiça. Médico é? É especialista em cuidar da saúde do ser humano. Uau. Engenheiro é? Construtor. E oficina mecânica é? Boa. Boa. É. Ótimo. Entre essas 3 profissões, qual delas o senhor não indicaria a um filho seu seguir carreira? Acho que mecânico. Porque é muito sofrido. Uma das 3 que você não se sente confortável que o seu filho siga carreira. Mecânico. Dessas 3 profissões, qual delas você não queria para o seu filho? Mecânico. Mas por que você não queria que ele fosse mecânico? Porque é uma profissão que não é assim, é mais informal. E médico e advogado é uma coisa mais de alto nível. Para um futuro melhor. Estamos fazendo experimento. Foi isso aí. Caraca! Foi isso. Imagine. Aí é só... Não teve pior ainda. Aí não tem 30% do Eu- que nós vivenciamos. Não vou concordar com ele, né? Que não é uma profissão de alto nível. Isso eu não vou concordar, porque se fosse assim, não existia Fórmula 1, Isso. Uau. Fórmula Truque, Uau. e você for olhar os patrocinadores, não tem nem na medicina, não tem na advocacia. Então, assim, a gente tem que olhar com outros olhos, não com os olhos de uma caixa fechada. Tá? Isso. Pensar fora da caixinha, né, Vamos mano? pensar fora da caixa. Isso é a realidade de muita gente, viu? E eu vou tocar num assunto aqui que é meio polêmico. Dá Fique até à um corte vontade. isso. Dá até um corte. Nordestino é muito criticado pelo pessoal do Sul. Hoje está pegando uma valorização a mais, principalmente por ser inteligente. Não era. Nordestino ia pro Sul fazer o quê? Puxar peso, cortar cana, Pedreiro. ser pedreiro.
E hoje em dia o nordestino ele tá pegando um valorzinho, vou botar um valorzinho assim, porque hoje tem muitos profissional legal, tá saindo digital influencers aí, que são Nomes nordestinos. relevantes. Então, assim, eu vou desconcordar dele nessa parte, viu? E que a mecânica, o automobilismo tá ali, tá junto, agarrado. E tem muitos profissionais aí mecânicos, como os YouTube, que anda melhor, que é do mundo automotivo, anda melhor do que certos advogados, certos médicos, engenheiros, e ganha muito mais, viu? Só para deixar esclarecida a situação. Idiota, E Filipão. quando eu criei o canal, as perguntas eram, sua oficina é onde em São Paulo? Sempre era... Era fora. Qual é a cidade aqui de São Paulo, sua oficina? É sempre essa. Não, é Nordeste. A visão deles é É. porque o conhecimento que você tinha, que você domina com excelência, era um conhecimento de fora, de grande Isso. centro. Não poderia vir do interior, de um estado pequeno como Alagoas. Porque quando fala e é do Nordeste, o nordestino sempre foi criticado. Sempre. Porque desde que eu me entendo de garotão, de gente, sempre foi criticado. O nordestino ia para São Paulo, ganhar dinheiro em São Paulo, porque no Nordeste não tem emprego. Eu vou tirar por mim, minha história real. Eu nunca fui fichado aqui em Maceió. Minha primeira ficha foi em São Paulo. Tá entendendo? E voltei e fichei depois que eu voltei. Então, o nordestino tá pegando um valorzinho agora. A realidade é essa, tem que ser dita. Viu, Filipão? E no início, eu falei do meu irmão. Meu irmão hoje parou de trabalhar. Por quê? Porque acabou aquela história de quem não quer estudar vai ser mecânico. Acabou. Acabou. Mecânico tem que estudar. Tem que gente. estudar. Hoje em dia tem que estudar. Oxe, Manuel, eu pergunto Manuel e Filipão. Eu sei, mas eu quero que vocês fiquem à vontade em falar. Na profissão que vocês atuam, cada um com a sua expertise, se vocês não estudarem, se vocês não mergulharem na busca de conhecimento, vocês conseguem evoluir como vocês veem? não. Todo dia tá Claro mudando. que Todo não, dia né? aprende. Todos os dias aprendem. Hoje as caminhonetes hoje, tipo, agora 2025 é lei. Com Arla. Com Arla. Quem sonhou que ia mexer com caminhonete ia mexer com E Arla? com Arla. Quem? Me diga A quem. Fiat implantou nas Desde torres 2023, Exatamente. 2022 começou lá as primeiras. E assim, 2020, na verdade, em 2019, 2020, eles já vinham estudando. aí E veio a vamos colocar. pandemia, aí parou um pouco, mas é de fato. 2025 Essa e diante, previsão- as caminhonetes novas hoje, quem quiser comprar é com Arla. Tá? Só para recapitular e tudo. E tem que ter conhecimento técnico. Nós vamos ter que fazer E, olha, curso. Às vezes a gente lança um treinamento e o pessoal fica achando que vai gastar. Não, porque é caro, Investimento. Gente, é um investimento. Investimento, é isso, Manuel. Eu digo, você, com um treinamento que a gente passa, talvez até no serviço você tire esse investimento. Sem dúvidas, claro. E o conhecimento você vai ficar para a vida toda. Que ninguém Entendeu? pode tirar tudo de você, né? Menos o eu- conhecimento. Aí, E tem uma frase muito sábia que diz que o conhecimento liberta. e ninguém tira. O conhecimento liberta. Verdade. O conhecimento liberta, cara, rompe barreiras. Eu assisti um story seu, acho que foi ontem, que tinha um rapaz, não era o Filipão, porque a voz era diferente, ele estava filmando lá e disse, Manelzinho, tá montando a caixa de marcha? Foi ele. E essa outra do lado aí? Não, aqui é, não, aí é do Foi L200. duas oficinas. Ele E trouxe aí ele uma disse, e- essa é a minha. Aí eu acho que foi quando o ele Aldo. disse é a minha, Concordo. aí eu disse, oxi, então o cara é mecânico. E a imagem na frente ele fala, ô Manuel, então tu vai ter um curso e eu já quero fazer, porque eu quero fazer o teu curso, porque eu mesmo, olha só o que ele disse, eu mesmo poderia montar essa caixa na minha oficina e ganhar esse dinheiro para mim. Tá entendendo? Então você entende que ele é um profissional, mas ele está limitado por falta de conhecimento técnico. É o que eu disse, conhecimento liberta. É igual chegar numa rua e na rua ela tem uma parede, né? Você não poder passar essa parede. Chegou no É o seu conhecimento, limite. é o seu limite. Então, se você tem um conhecimento amplo, você vai Amplo. caminhar muito, Exatamente. muito, entendeu? Assim, o conhecimento leva você muito longe. E quanto mais você estuda, mais você se dedica,
mais você bota a mão na massa, que é muito bom botar a mão na massa. O bom, Filipão, o bom é você fazer o que você ama, o que você gosta. Então, Que nem- quando você não gosta, se você trabalha por dinheiro, você não vai fazer bem feito. Esse O aqui, dinheiro vai ser vou tocar consequência. num assunto que vai ser bom, vai ser até, dar até um corte. Uau. Esse aqui disse, não, quando eu tiver, eu sei que a internet vai me dar alguma coisa, você vai, óbvio que vai. Você tá Lógico. no caminho para ter alguma coisa no futuro. Manuel, Eu vou você é um acabar cara com a relevante. oficina. Você é um cara muito Vou relevante. acabar com a oficina desse. Acaba. Tá, você tá Acabar pensando com a em quê? galinha dos ovos de ouro, Manuel. Eu disse, pois eu não vou acabar, não. Por quê? É a única coisa que eu sei fazer. É a coisa que eu amo. Entendeu? Eu não vou acabar com o que eu amo, Filipão, nunca. se acabar com a oficina, a gente bota no quintal de casa. Ah. Manuel, quando você diz que ama o que você faz, para você o que é amar a profissão? Qual é a sensação, aquela coisa que acolhe o seu coração em ser mecânico? Qual o orgulho que você tem em ser mecânico? Como é que você se sente? Eita, dá outro Nível de corte aí, orgulho. viu? Dá outro corte, viu? Rapaz, E, Eu Manuel, tenho. fique à vontade. Você falando, eu já tenho a resposta aqui. O já. seu tempo é o tempo certo. Você é mecânico, você faz o que ama e você tem orgulho da profissão que você atua. Tenta passar para a gente um pouco desse orgulho, dessa satisfação. olha, você. Pronto, eu estou montando uma caixa de marcha, por exemplo. Você vê ali aquelas engrenagens, aquela perfeição, né? Quando a gente está dirigindo, a maioria dos motoristas não sabe o que é que está Nem acontecendo. imagina, né, o processo que é tudo Aquelas aquilo. engrenagens ali mudando, né, da maior para menor, igual uma catraca de bicicleta. Deslizando. Deslizando, sem arranhar. Então, é um trabalho fantástico. E você dizer assim, "Poxa, eu estou conseguindo montar isso mesmo." Então, quando lá em Aracaju, eu queria aprender a montar caixa de marcha, né? No Senai não teve curso de câmbio, mas eu queria montar câmbio. E aí um professor do Senai fez um curso particular. E aí nesse curso era 3 câmbios. Acho que era um de Voyage, um de Chevette e um de Fusca. Ei, chevetinho. E aí a gente... Tirava só o miolo. E Tirava aí tudo, não. a gente misturou tudo. Eu digo, nunca mais isso vai ser montado. E aí eu saí do treinamento montando as 3 caixas. Uau. Né? Você consegue separar, você consegue distinguir quem é quem. Então, no treinamento que eu passo, eu passo isso para as pessoas, para os mecânicos. Ele vai sair do treinamento montando assim como eu aprendi. Porque eu não escondo o conhecimento. Então, o mecânico que diz assim, tinha isso, hoje a gente não vê mais. Sabe? Qual era o defeito? Aqui é o pulo do gato. Não sei se vocês já ouviram. Já ouvi muito. Então, ele não passava a informação. Retia a informação. Reter informação. E o profissional que faz isso, para mim, me desculpem, não é um bom profissional. Não, eu concordo Porque com você. quando você compartilha o que você sabe, você está ganhando, você está Lógico, aprendendo. Você Mas- aprende mais ensinando. Mais um pulinho do gato sempre. Sempre tem. Não, Né? você sempre tem. sempre tem. Comigo não. Comigo Mas, não. mas vamos supor. Aí você tá lá, você pegou um defeito. Eu mesmo tenho essa sensação. Eu peguei um carro e eu não soube. Não sei qual é o defeito dele ainda. Eu tô lá. Tá batalhando, tal, até eu resolver. Pergunta como é que eu chego lá. Bora, meu Deus, bora fazer um vídeo lá, bora, que vai dar pra esse vídeo. Né, meu Deus? Então, porque a gente, quando eu comecei a fazer Aí ele os pergunta vídeos, assim: é o que? Eu digo: vamos lá primeiro. Vamos lá, vamos Não destravar, vamos destravar. Tô assim, quando né? eu comecei a fazer os vídeos, aí disseram, ninguém vai consertar mais o carro com você. Eu digo, é bom que consertam em casa. É bom. Manuel, Mas é que aumenta, Cara, isso aumenta mais ainda. olha a mentalidade das pessoas. Ninguém vai consertar com você. Como assim ninguém vai? Cara, Manuel, você tem filho? Tenho filhos, tenho Tem- 4 filhos. Quanto? 4. Eita, Manuel, demorou para comprar uma televisãozinha, não é, Manuel? Manuel, você tem 4 filhos. E pelo que você falou até agora, você sempre foi mecânico.
Isso. Toda a sua vida, todas as suas conquistas, foi através da profissão De mecânico. de mecânico. Então, como eu ou qualquer pessoa tem autoridade de dizer que mecânico não é uma pessoa bem-sucedida? Mecânico é um cara que não vive bem. Ó, tem mecânicos que trabalharam comigo, hoje vivem melhor do que eu. Já tem várias oficinas que as pessoas se formaram, passaram lá comigo, e eu tenho o maior prazer que eles cresçam, Prosperem que mais eles e mais e mais. prosperem. Então vai depender do empenho de cada um. Se eu só, como eu falei de novo, se eu só trabalho pelo salário, vai ser difícil eu progredir. Nem Então, tudo se é sobre você, dinheiro. se você ama o que faz, você vai fazer com prazer, vai fazer alegre, e aí você vai ter a possibilidade de abrir seu próprio negócio. Você se sente realizado como mecânico? Me sinto realizado. Já passou pela sua cabeça em deixar a profissão de mecânico? Já passou. Mas durou quanto esse lapso? Durou pouco tempo, né, Manuel? Vou vender, né, Filipão? Mas eu duvido o cara que é mecânico que não já passou pela cabeça. Vou deixar essa moléstia, não existe não. E você pega uma bronca e você esquenta a cabeça, você vai para casa e não dorme. Porque eu, várias vezes, eu já fiquei da madrugada, acordado de madrugada e disse, meu Deus do céu. Mecânico tá dormindo assim. Eu já conferi, já medi pressão da bomba, já peguei o regulador, já olhei o ponto, o comando não tá comido e isso, meu Deus do céu, o que é? É coisa triste mesmo. Você fica louco, você diz, eu vou deixar essa profissão. E aí você se desconecta um pouco. Na maioria das vezes, quando você volta para aquele problema com a cabeça fria, a coisa tá tão óbvia ali na sua frente que você não percebeu antes. É verdade. E aí aquela sensação que você tinha de vou desistir dessa profissão. Quando Aí você diz, resolve rapaz, aquela eu sou bom bronca, mesmo, viu? oxe, eu vou desistir nada, que eu sou bom, meu irmão, que negócio. Quando o negócio está apertando, eu saio, tomo uma água, tomo um café. É isso mesmo. É porque se você ficar nervoso, piora Piora. a situação. E outra coisa, que às vezes o mecânico fica nervoso, é quando o cliente está perto. Não gosto não, eu não gosto. Pois- Desculpe meus clientes aí. Desculpa aí meus Ô, clientes, Felipão, mas eu não gosto não. Pois eu não tenho esse problema, não. Não, eu não Vem gosto aprender porque- aqui que você vai fazer a porque- próxima vez em casa. Pra mim, assim, às vezes você, tipo, principalmente eu que mexo com injeção eletrônica. Se eu não tiver focado, se tiver alguém, aí pra mim me consome Desviar o a tempo concentração é foda. de eu resolver, entendeu? Às vezes é igual você tá ali, tipo, você tá resolvendo. Você tá resolvendo. Do nada o celular ali, toca. Aí vem um, rapaz, deixa pra ligar depois, ó. Você também é um desses. que Não, faz. mas Porque- Porque Vai. às vezes você tá tão concentrado que você não quer que ninguém lhe Tá incomode. Tá focado em resolver. Felipão, É. o que me deixa triste, assim, às vezes, eles mandam uma mensagem para mim. O cliente, ou outro mecânico, ou alguém, um seguidor. No meu tempo eu vou responder ali aquela mensagem. Manda um alô aí pra Miranda Batista. Vai, a Miranda Batista tá na live aí. Tá nada, Ah. Miranda Batista. Tô aguardando a música para você mandar pra gente, né, Felipão? Você disse que vai disse que ia fazer a música pra aí, gente do nada. mecânico. E agora nada. Miranda Batista, você é um sucesso. Um abraço, Ô, aí, Filipão Miranda. mandou assim, vai ser cantor, é? Não, Miranda, que é um cantor. Miranda é de um São cantor Paulo. de São Paulo. Disse que vai compor uma música pra Pro você Manuelzinho. fazer. Fazer. Ele quebrou o câmbio lá em Maceió e a gente consertou e fizemos uma amizade aí. Isso Alô, aí. Miranda Batista. Ô. Um abraço. E você, Filipão? Qual é o nível de orgulho que você tem de ser mecânico? Rapaz, olha. Sempre gostei de carro. Sempre. Nunca vi isso, não. E motor. Gosto de ver o motor trabalhando, funcionando. Quando Enquanto tá acelera. funcionando redondinho, Quando sem acelera, falhar. Que você escuta o ronco. Eu sou muito disso, tá, E sabe? você que é Eu especialista gosto, em turbina, né? eu gosto. Aí o que é que acontece? Desmontava os carrinhos quando era pequeno, mas não montava não quando era pequeno. Não Não sabia conseguia, montar, não. conseguia não. Desmontar Só sabia era um desmontar. especialista. Era pra montar. Ei, lá, velho. Aí nunca tive a oportunidade de aprender de estar na oficina. Trabalho desde os meus 12 anos, com 16 anos. Fui trabalhar na oficina de mobilete. Eu já comecei com encrenca, né?
Mobilete. Mobilete. Me deixava com uma dor de Monarca era Monarca Calói. Monarca e Calói, na época. É, isso mesmo. Aí comprei uma, aí já outra encrenca. Eita, o Filipão era boyzinho. Era nada, Empinava a moto, aí dava grau. Era nada. Rapaz, Dava grau. Dava Mas grau. isso foi depois, né? É. Aí fui. Foi depois. Eita, os podres do Filipão. É. rapaz. Já tá me contando, Vamos tá me mudar de queimando, já assunto, tá me não, queimando. olhar no ar. Vamos lá. Aí fui trabalhei um tempo no centro de mobilete. Aí depois saí porque a gasolina deixava com muita dor de cabeça. Muita mesmo. E eu tinha enxaqueca. Aí sofri. Mas eu ia trabalhar lá. Eu gostava de estar lá no meio, entendeu? Aí quando foi um tempo, eu pedi pra sair porque realmente eu tava ficando muito mal de dor de cabeça direto. Aí falei com ele, o Nego Edson, inclusive. Gente boa, ele gosta de mim, fala comigo até hoje. Entrei tranquilo, saí tranquilo. Esse Nego Edson, infelizmente, não vai dar pra me ficar com você, não. Tô com muita dor de cabeça. Eu fui muito ciente. Eu não quero estar ocupando vaga de outra pessoa. Você tá me pagando, ganhava Que 50 ótimo. reais por semana. 50 reais por semana eu recebia. E você tá me pagando, você poderia pagar uma pessoa que não vai faltar. Então eu não quero isso, não. Aí ele, não tá certo, Felipe. Aí saí. Aí fui trabalhar no abatedor da minha madrinha, tratando galinha. De tratar galinha, meu primo tinha um açougue, me chamou para ser açougueira, fui aprender a desassar boi, mas não gostava. Não ia porque eu tinha que trabalhar, não era porque gostava. Que eu gosto, tipo assim, final de semana, quem tinha dinheiro para comprar coxinha e coca era eu, nem o da rua tinha. Tá entendendo? Eu sei o que é isso, eu passei filme pra essa fase. Aí sempre tinha meu Molecão dinheiro e no tinha meu bolso, dinheiro. né? Aí me chamava de boizinho, mal tinha mobilete, mas por quê? Porque eu trabalhava. Não era porque eu era boyzinho. Sabia quanto custava cada realzinho ali. Aí, meu irmão me chamou para ir para São Paulo. Aí fui para São Paulo, passei um ano lá. Quando eu voltei, um ano e um pouquinho. Quando eu voltei, aí comecei a trabalhar na oficina para lavador de peça. Lavar peça, que foi com turbina. E aí eu ia montar, lavava as peças da turbina, quando eu ia olhar ele montar, ele deixava, não, vai lavar isso aqui. Aí eu... A história se repete, hein, meu não? Caraca, como é que eu vou aprender desse jeito? Aí fui evoluindo. Aí chegou um mecânico, o nome dele Kel, já desenrolado, Kel. Aí eu vou colar no Kel. No Kel, por favor. Aí o Kel ia tirar o objetor. Eu dizia o Kel como é, deixa eu tirar, pra tomar a chave da mão dele. Deixa eu aprender. Me diga como é, só vá me dizendo como é que eu tenho que fazer. Fica aí. Aí ele começou a gostar de mim, começou a gostar, e eu fazendo. Quando eu me enrolava, eu chamava ele. E aí fui evoluindo, aprendendo com ele, sempre do lado dele ali. Até quando eu saí lá da oficina, me desliguei, em 2019. Aí eu abri um MEI para mim, eu disse, vou trabalhar para mim agora. Aí me meti com a loucura para a cabeça e fui trabalhar com um amigo meu. Aí passei quase um ano e um pouquinho. Aí de lá eu fui pro Manuel, até hoje estou no Manuel. Não. Manuel? Manese! Sou até estranho, né? Manuel. Aí eu fui trabalhar e assim, aprendi, né? Ao longo desse tempo, nessas oficinas, sempre fui focado. E pelo gostar mesmo, entendeu? Sempre carro a diesel, porque era só caminhonete e caminhão. Caminhonete, caminhão. Até porque o veículo, a gasolina, você ia ter. Eu ia sofrer, né? Eu ia assim. sofrer bastante, entendeu? Aí fui pro diesel, o diesel não me incomoda. Tem gente que diz que o diesel é... Eu não sinto o fedor do diesel. Não sinto. Não. Acostumou, né? Vamos supor, quem não tem esse contato, quando o cheiro diesel, né? Eu já não acho, eu já acho tranquilo. Já gasolina, se eu passar muito tempo, eu sinto dor de cabeça. Esse dia a gente fez o vídeo do Corolla, eu falei, mano, quando tirou ali, eu já disse, mano, tá fedor de gasolina, fico logo aperreado. E olha que eu gosto de carro a gasolina, não tenho nada contra, mas realmente É a o cheiro gasolina, ela mesmo me que lhe incomoda, incomoda. entendeu? A gasolina, ela incomoda. Ela me incomoda bastante. E aí foquei em turbina, comecei a aprender. Quando eu fui pro Manuel, eu tive que aprender diagnóstico, que aprender mais e mais. E comecei a desenrolar as broncas lá, dúvida eu perguntava a ele, em algumas coisas ele me perguntava, e a gente foi unindo o útil ao agradável, entendeu? E deu muito certo Deu essa muito parceria, certo. né? Depois eu já tinha muito contato também com rede social, com internet, e ele começou a gravar vídeo, eu digo, vai gravando, vai tá no que tá hoje.
Às vezes eu acho bom que ele tem mais vontade de fazer do que eu mesmo, entendeu? Falei, "Bom, vamos Você é um fazer." incentivador. Ele hoje me incentiva mais do que eu incentivo ele. É sério, Manuel, que ótimo. É porque assim, E assim, no começo do bate-papo aqui, você estava dizendo que antes só falava o seu nome, no Era. máximo. Era muito tímido. isso. E hoje o Manelzinho gente é tá risada aprendendo, né? solta lá. Para vocês terem uma ideia, meu celular era uma lanterninha, né? Eu não A queria, Filipa não. eu Não, não mas queria, não. eu soube depois. Eu não queria não tecnologia, assim, celular. Hum, Era uma lanterninha. Aí o que estava acontecendo? Manuel, meu carro quebrou. Tá sem áudio aí. Manuel, meu carro quebrou. Tá? Sem áudio? Chegou? Lá. Mas pode falar, mano. Meu carro quebrou. Aí eu digo, vai lá no filtro de combustível. Onde é? Eles, o filtro é do lado esquerdo, aí perto da bateria. Onde é que fica? Isso estava me incomodando no telefone, perdendo muito tempo. entendi. Aí eu disse, por que não gravar esse defeito e postar? Aí o cara, olha, meu foi carro... assim que surgiu. Foi assim. Só que eu ia ver os canais de YouTube, e o que é que eu não gostava? O cara ia... como é que monta um motor? Não, aqui é a minha oficina, aqui é meu escritório. Quando ia dizer o motor, já estava pronto. Não ensinava. Pessoal, para ganhar tempo com os vídeos. Entendi. E como é que eu comecei? E Vídeo o Manuel curto. foi bem objetivo Ó, é mesmo. assim, vídeo curto. E aí o pessoal começou a gostar. E hoje os vídeos são curtos. Hoje o pessoal E a tudo gente migrado. conseguiu, e quando a gente começou com essa ideia, eu disse, então vamos atingir os pontos. Né? O que causa o defeito e o defeito. Isso. É o que a gente faz hoje. E é O que realidade de causa vocês, e o né? defeito. Entendeu? Hoje vocês são especialistas em picapes. Pelo que eu vejo lá, vocês atendem. mais O picape. Manuel fez um vídeo esses dias. Eu acho que ele andou em uns 4 galpão, 3x4. Olha, tem caminhonete aqui, aqui tem mais um, e aqui tem mais um. E a Vamos fila aqui da do outro rua. lado, vamos. E aí, quando foi porque- na rua, e ainda tem um ali, olha, conta comigo uma. Rapaz, eu fui estacionar o Peugeotzinho, eu vinha... Não, tava com uma caminhonete, não foi? Testando. Quando eu entro na rua, se tô acreditando nisso não, mano, ocupou a vaga do povo tudinho. Aí eu pego e vou tirar a foto, vou mandar pra ele. Meu filho, não cabe carro mais não. Não pegue mais ninguém mais não, bota o povo pra correr, bem assim. Porque a gente fala assim, né? Olha só o como é incrível quando você faz algo com amor, como você disse, Manuel, com dedicação. Agora há pouco você falou que alguém chegou para você e disse, Manuel, pare com isso de gravar vídeos. Se você gravar esses vídeos, ninguém mais vai querer consertar carro com você. Isso. E olha o resultado É disso. o contrário, né? Ao contrário, quando você ensina, quando você dedica a dividir o seu conhecimento com as pessoas, gera muita credibilidade. Esses dias eu vi um story de um rapaz que parece que ele tá veio de Água Branca, parece. Isso. De Água Branca, o cara disse, eu rodei não sei quanto 300 quilômetros. para consertar o carro com o Manuelzinho. Manuel, isso é credibilidade. Aí de água, Isso é confiança, Manuel. isso já teve carro de São Paulo. Já, Do pessoas cara botar mandam uma de cegonha. Eu disse, não acredito que você vai mandar. Vou mandar. E mandou. E Caraca. não só. Entendeu? Manuel, a gente sabe que você é um sucesso nas redes sociais hoje, junto com o Filipão. Vocês são uma dupla que deu muito certo. Mas a gente fala só das coisas boas. É um grilo e Chico. É, Eu só sei que pensa. algumas vezes eu já vi você dizendo, eita, Filipão, vamos logo fazer aqui, mostrar como foi isso, senão os comentários ruins vêm. Como é que você lida com esses comentários negativos, comentários ruins? No início. Isso lhe deixava desconfortável? No início eu ficava muito triste. Ele vinha assim. Mas o cara comentou, tu viu? Eu disse, não, porque eu não sou muito de olhar comentário. Tenho tanta coisa para resolver que se for ligar porque estão falando, entendeu? Mas eu tentei.
eu tentei responder todo mundo e eu vinha conseguindo. Só que chegou uma proporção que eu não estou conseguindo mais. Eu posso Entendeu? imaginar, mano. E aí, quando você faz uma coisa com amor, você está passando um conhecimento. Não estou vendendo conhecimento, estou dando ali para as pessoas. E o cara vem criticar. Não, porque não sei, porque você não sabe, porque. Eu digo, então me ensina. Me ensina, Tem gente que eu não- estou de mente aberta a aprender. Então, eu ficava triste hoje. Não Hoje sei o ele é quê, mais eu tranquilo, dou um mais joinha. ficava mais- Eu mando um coraçãozinho para a pessoa. Hoje E ele é quando mais tranquilo. os dias. Eu sei que a profissão de mecânica não é estressante. Eu sei, sou mecânico e eu não tenho estresse. Como é chegar em casa, Manuel, estressado? O Manuel chega em casa estressado, cabeça quente, ou o Manuel hoje, com essa bagagem gigantesca, ele já consegue chegar em casa e não transparecer os problemas da empresa e em casa com a família? Porque, assim, problema no trabalho sempre vai ter, né? Às vezes você tem um problema com o colaborador, com o cliente, né? E isso tem que ficar lá na empresa, né? Às vezes você chega em casa tem que ser um Bom lugar... esposo, né? Um bom pai, né? Em casa tem que... Às vezes a gente tem que Sem ser deixar o a abrigo, carga, né? a carga que estava pesando lá onde ela estava mesmo. Né? É fato. Em casa a gente tem que ter um apoio, né? Não, Porque a não gente tem é que ser levar. humano, a gente é porque ser humano, a gente é falha, a gente eu pode vou errar, de- né? Não vou descontar nos meus filhos, não vou. Não, jamais. Não vou descontar na esposa, não. É. Não, tem que deixar e amanhã é outro dia e vamos dormir, Se né? resolve. né? Eu pergunto isso, Manuel, porque de fato é desconfortável você fazer algo com muita dedicação, com muito carinho, muito respeito. E aí vem pessoas a desmerecer a sua competência. Eu sei que não é confortável, eu sei que isso não é bom. E eu tenho certeza que isso não vai parar. Quanto mais você gerar relevância na sociedade, mais pessoas vão lhe criticar. Até porque as pessoas é muito difícil de ficar feliz com a felicidade dos outros. E eu ouso a dizer, essa pessoa que falou para você no início, Manuel, deixa de estar ensinando o povo, senão ninguém mais vai consertar com você. Eu não sei quem é, só estou usando como exemplo. Aham. Esse é o tipo de pessoa que não fica feliz com a sua felicidade. Não fica. E eu digo para você, Manuel, eu sou mecânico, tenho uma oficina, mas pessoas como você, pessoas como o Filipão, que são pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas que cumprem princípios, é esse tipo de pessoas que eu me espelho. É pessoas como você que me motiva todos os dias a me desafiar em ser um gestor melhor, em ser um mecânico melhor, em ser um conselheiro. Até porque não, como você disse, você tem 4 filhos. Me desafiar todos os dias a ser um pai melhor. Tem vezes que eu não consigo, Manuel, dividir o problema da empresa e a casa. Eu ainda consigo, eu ainda levo. E eu não levo e não chego em casa nervoso, mas eu chego em casa em silêncio. Que a minha defesa é, eu vou silenciar porque se eu chegar nervoso, a minha família, o meu filho está aqui me acompanhando, ele não tem culpa. Mas aí é onde entra. Se você, Manuel, eu tenho isso comigo hoje. Se você é bem sucedido em uma área da sua vida, a área profissional, se você cumpre princípios, se você honra, se você é honesto, se você é honesto com o seu cliente, naturalmente você vai ser honesto com a sua família. Você vai ser honesto com a sua esposa. E se você tem uma família em casa que lhe acolhe, porque nós vimos aí, todos dizendo, profissão de mecânico é uma profissão desvalorizada. Mecânico é ladrão. Mecânico eu não quero para os meus filhos. Eu não sei se você, algum dos seus filhos é mecânico. Não, já estão... Já tem outras formações. Não, já estão... O Benjamin, ele já vai para a oficina. Eu já ensino ele... É o mais novo? É o mais velho. Já É o ensino mais- ele a montar um câmbio. Ó, Já. Agora, só que o negócio dele é esporte. é, né? O esporte, ele está 100% Mas para a quando, ele tá, oficina. mas quando ele tá na oficina, ele se dedica. Mais ou menos. Mais né? ou Assim, menos. Mas ele, a gente... Mais ele ou tem menos. o tal do celular. Mas às vezes é. É, E também a idade, né?
E Mas é por assim, causa que Mas ele aprende fácil. pode falar. ele é um menino inteligente. Ele gosta de ser caprichoso no que faz. Só que ele é muito pegado à tecnologia, internet, essas coisas, entendeu? Ah. Tipo assim, não de gravar vídeo, mas de estar assistindo. Aí acaba meio que desviando o foco O dele. foco entendeu? dele. Mas Entendi. ele é um menino bom, Mas ele ele- gosta de fazer direitinho. Eu digo isso, Manuel, porque Pega rápido. imagine a cabeça desse jovem que está lá. A gente sabe que você é um homem honesto, um homem sério. Mas imagine a cabeça dessa criança, desse adolescente, desse rapaz, em ouvir frequentemente que o pai dele é ladrão, que o pai dele é um mau caráter. Imagine qual vai ser a formação na mente dessa criança. Eu não vou querer ser mecânico nunca. E aí, o que eu falei mais cedo, o que me assusta é o silêncio do sábio, não é o grito do tolo. E aí, por isso, Manuel, que eu acho fantástico o seu posicionamento junto com o do Filipão, em mostrar que você consegue ser bem-sucedido em várias áreas da sua vida, financeiro, emocional, profissional e também espiritual. Porque eu acompanho vocês e eu sei que vocês dois são cristãos. Vocês dois têm a religião de vocês. Uma religião que eu confesso que me chama muita atenção e me deixa muito confortável. E eu vi que você passa a ter uma outra percepção de vida quando você traz uma boa religião, sem julgar religião nenhuma, mas quando você traz Deus para dentro da sua empresa. Tudo passa a ter um sentido diferente. Eu tiro por mim. Tem muitas promessas que eu não faço para o meu cliente. É eu e Deus. Senhor, o cliente confiou em mim. Então é minha obrigação entregar um serviço de excelência. Eu tenho certeza que é a mesma coisa que vocês fazem. Senhor, eu estou prometendo para ti que eu vou ser um profissional correto. Aquele vídeo que você fez, que o cliente chegou lá com uma OS lá de 70 mil reais. E no final, o Manuel conseguiu resolver com fusível, que a gente sabe que é menos de 10 reais. Um pouco mais ou um pouco menos. Eu fui criticado porque disse que o fusível não é 10 reais. E aí, Manuel, é o tipo de coisa que acalma e acolhe o nosso coração. Porque verdadeiramente isso é fazer o que ama. Isso é ser honesto. Isso é ser correto. E aí algumas pessoas podem dizer, eu não entendo como é que um dia desse o cara era um desconhecido. E hoje o cara é um dos técnicos mais relevantes em visibilidade em nível nacional. Agora eu percebi o porquê que o vídeo deu alcance. Você percebeu? Vou raciocinar com você. O que é que as pessoas falam que mecânico é? Ladrão. E o que é que ele fez? Mostrou honestidade. Mostrou honestidade. Tá Mostrou entendendo? o oposto. Aí deu o alcance que deu a visualização que deu. Quebrou Quebrou muito as pernas. paradigma. E o Quebrou outro- tabu. E o carro que chegou para fazer o motor? Também. Não sei se você viu. Tava passando óleo, não foi, Manuel? Não. O óleo diesel, não é aquele óleo diesel do Não, cano? ele chegou com uma pancada no motor. Ah, sim, a 3.0. O cliente, é um seguidor nosso, ele disse assim, eu acompanho você na internet, não tinha nem feito o vídeo do fusível ainda. Tinha não. E aí, meu carro tá com uma pancada no motor, eu quero que você faça. Beleza, botou no guincho, chegou lá na oficina, ele ficou lá esperando, eu não mexi no carro. E ele ficou lá, você vai aguardar? Ele disse, eu queria saber alguma coisa. Eu disse, amanhã. Amanhã eu olho. E quando ele deu as costas, eu abri o capô, funcionei. E eu disse, não é motor, não. Ele disse, De amanhã, imediato. ele Você disse, já amanhã eu vou percebeu fazer que- um vídeo desse carro. De manhã, 6 horas eu já vou para a oficina. De manhã eu fui lá, veio um fio partido, emendei, só o defeito do carro. Eu fiz o vídeo, ele bateu Eu lembro, 2 milhões e lembrei meio. agora desse Chegou fio no guincho, partido. a Hilux 3.0. Eu lembro. Sem E você eletrônica. disse, olha, Filipão, era só um fiozinho. E o cara disse que era um motor, Filipão. Olha, Filipão. Aí, E aí?
Foi você também? Ah! Então, você se sente assim, poxa, se eu ganhasse esse dinheiro, né, como Numa é que o cara- situação dessa, se como é- você fizesse um orçamento de fato e dissesse cara que era Não, o motor, cara pagava. pagava tranquilo. Mas Se eu cobrasse 10 mil da caixa de marcha, e a tua consciência, É. Manuel? entendeu? Então já chegou gente lá, aí eu vim trocar a turbina. Eu disse, não é turbina seu carro. É só as arruelinhas dos bicos. Mas eu vim fazer o motor, não é motor, é só as arruelinhas dos bicos. Aquele mesmo que veio do cano do retorno lá do diesel, né? Tava Isso. passando óleo, É, óleo aí diesel, o cara botou gastou 25 mil no carro, não foi? Era só o cano do retorno. Caraca. Aí chega a gente lá, eu quero comprar o balanceador da Hilux. Eu tenho Esse aí. dia chegou um mesmo chegou. lá, do cara da Bahia, que o mecânico Tem disse um daqui de Arapiraca Foi? que trouxe o balanceador. Que Isso eu não vou s- lhe dar, não vou lhe cobrar, não. o Manuel Mas eu quero deu. comprar, não bote não. Olha, aqui é de sucata. Ele só faz travar o motor. Aí eu digo, poxa, o cara quer comprar a peça, eu não vendo. Não quero vender. É Entendeu? sucata, é dado. Não, eu estou dizendo, é você saber, eu vou vender uma coisa para dar problema. Que vai dar problema, Sim, fato. entendeu? entendeu? Vai causar um defeito Então, colocado. tem gente lá, tem gente que chega, eu vim comprar essa peça. Eu digo, por que você está comprando? Essa peça não dá defeito, não. O defeito é outro. Não, mas o mecânico disse que é. Eu disse, mas manda o mecânico olhar outra coisa que não é essa peça. Eu tenho uma peça para lhe vender. Mas se eu for vender, não vai Não vai resolver seu resolver. problema. De fato. Manuel, nós fizemos uma busca incansável nas suas redes sociais e nós colhemos alguns depoimentos de alguns clientes. Espero que seja satisfatório para você. Acho que foi eu, né? E Assim. aí aos nossos... Oi, Maria. Ah, gente! Né? Muito agradecido a Deus por toda essa trajetória que está acontecendo aí na sua vida. Feliz, né? Esse ano a gente vai fazer 20 aninhos de casado. Com o marido, 23 anos juntos. E quero falar da pessoa que você é, né? Um pai maravilhoso, um marido excepcional, né? Um profissional excelente, um profissional honesto, acima de tudo, você é uma pessoa honesta e você tem demonstrado tudo isso, né, nos seus vídeos que você faz, às vezes com humor, ali com o Felipe, e enfim, você tem conquistado aí, né, a sua história no YouTube e nós, né, como família, estamos feliz por tudo isso que está acontecendo na sua vida, né? E desejamos, assim, as bênçãos do nosso Deus, né? Para tudo que vai acontecer ainda, né? Que seja tudo permitido pelo nosso Deus, né? Queremos dizer que nós te amamos e desejamos tudo de bom e sucesso Que aí massa. pra você, tá certo? Um beijão. Eita, Manazinha! Aí ele fala o quê? Vamos pensar o que nós falamos. Oi, pai. Ah, ele vai falando. Para falar da manhã e falar o quão orgulhosos nós estamos do Senhor. Essa fase aí de YouTube, Instagram, TikTok. E só desejamos muito sucesso ao Senhor. E é isso. Sou muito orgulhoso do Senhor e fico muito agradecido por ter o Senhor como pai. Pronto. Paiinho, como manhã e o Benjamin já falou, nós estamos muito orgulhosos do Senhor, de verdade. Nós vemos o empenho que o Senhor sempre dá, né, nesse seu trabalho de influência, sempre querendo trazer novidade, gravando, ajudando as pessoas. E nós desejamos tudo de bom para o Senhor, que o Senhor continue sendo um homem honesto que o Senhor é, trabalhando sempre firme e que o Pai do Céu continue te abençoando sempre. Nós te amamos. 3, 2, todo mundo fala finaliza com nós. Todo mundo fala finaliza com nós. Fala, Biel. 3, Fala. 2, 1 e... Nós te amamos, Esse era eu pequeno. Ó. Eu, ó, Que massa, ficou muito valeu, massa. aí, muitas emoções. O Gabriel sou eu. O Gabriel sou eu. Muito tímido. Ah, assim, você emocionou?
O Gabriel é. Eu fico olhando pra Não, ele. peraí, antes do Gabriel, vamos ver. Quem foi que armou esse negócio, hein? Eu confesso, Manuel, que tivemos a ajuda do Filipão ali. Deixa ele, né? Filipão fez essa estratégia. Depois eu pego ele, né? Mas tem um outro. Tem um outro O outro do outro cliente, né? Tá. Eita, Depois a gente pega ele, né? Oi, amor. Ah! O quanto eu admiro não só a sua dedicação e talento no profissional, mas como pessoa. Seu trabalho requer muito esforço e paciência e você encara tudo isso, todo esse desafio com coragem e determinação. Tenho muito orgulho de você. Espero que a sua jornada seja sempre de reconhecimento e sucesso. Obrigada por cuidar tão bem da nossa família e pode ter certeza que nosso filho ou filha vai ter muito orgulho do pai que ele tem. Nós te amamos. Faz isso não. Você pensa que só isso Aí eu te mostro. Ei, rapaz, ei, aí foi maldade. Ei, aí foi pegou pesado. Vou dizer mesmo, porque não tinha gente olha, nessa estratégia. tive que seguir a Joyce, privado. Eu pedi o número A mim. não deu o número, não tinha o nome da sua esposa, não tem. Você não dá o número da esposa para os irmãos, tá vendo? Não passa, tá? Aí fui seguir ela e ela aceitou, mas aí comecei a falar, ela não respondia, aí eu disse, Aí eu agora? falei. Aí dei o meio-dia, aí nada. E Eita, aí depois, Aí mas falei. quando você Falou, me- ela respondeu o senhor. mas aí ela respondeu lá. Foi Aí, que eu disse, eu mando falar com você aí. Rapaz, aí eu olha, disse, tá tudo sacana, viu? eu digo, será que não vai ter ao contrário lá? Mas aí, esse mas- foi o mínimo que nós poderíamos Ai, massa, fazer Muitas emoções. para que vocês se sintam representados. Que vocês entendam que todo o esforço, que toda a dedicação que vocês fazem não fica no discreto, não fica escondido. Tudo que vocês fazem é percebido pelas pessoas certas, é percebido pelas pessoas mais importantes. No vídeo da família do Manuel, a família inteira enfatizou a mesma coisa. Pai, nós temos muito orgulho do senhor porque o senhor é um mecânico honesto. O senhor é um bom pai, a esposa disse é um bom marido, é um bom pai. E repetidas vezes, o senhor é um mecânico honesto. Cara, eu digo para você, Manuel, como nós muito falamos aqui, nem tudo é sobre dinheiro. E eu tenho certeza absoluta que aquele diagnóstico que você, de 70 mil, você resolveu com 10. Se aqueles 70 mil entrasse no seu bolso, não pagaria o prazer e a satisfação que você recebeu isso hoje. Aquele diagnóstico que você fez que era motor e no final não era, não iria pagar toda essa satisfação. Filipão, você do mesmo jeito. Toda a dedicação, todo o carinho, todo o empenho que você tem para entregar um serviço de excelência não ia ter relevância nenhuma se você não tivesse uma mulher como essa do seu lado. E pelo que eu pude acompanhar conversando com ela, se você perceber, no segundo vídeo ela não conseguiu continuar, porque ela ficou emocionada. E a emoção dela foi mais forte no momento que ela tocou na barriga. Porque vocês dois estão vivendo um momento incrível na vida de vocês. E é o tipo de coisa que o dinheiro não compra. É o tipo de coisa que nem sempre vai ser pelo dinheiro. Vai ser muito isso. Eu costumo dizer para as pessoas que reconhecimento vale mais do que dinheiro. E na minha opinião, aí sim é chegar e dizer: vocês chegaram no ápice da vida de vocês, no ápice da vida profissional, espiritual, financeira, no ciclo perfeito de vocês. Porque eu entendo hoje, Deus em primeiro lugar, família. E vocês têm
uma família que ama, cara, vocês de verdade. Porque quando eu entrei em contato conversei com a Manuela, sua filha, Milena. Milena, de imediato, ela disse, eu tô no trabalho, mas vou fazer pro meu pai, Rapaz, vou. Rapaz, olha, A tua esposa... na hora que eu mandei o número pra ele, tu tava do meu lado. E o cara, como é que eu fecho aqui pra ele não Mandou ver? o número. Que ele fica, a pessoa fica achando o celular, se ele tiver do lado, ele fica assim. Ó. É. Aí eu, eita, como é que eu vou mandar? Eu com medo de tu ver, bicho. Eu tava pensando se a Joyce não respondesse, eu ia pedir a Milena. Uhum, pra falar com ela. Não, Milena, fala com o Felipe para pegar, porque a Milena tem aparelho, né? Aham. Para pegar o número da Rapaz, médica. tudo Tá vendo estrategista. aí? Já estava tudo arquitetado. Eu digo, será que eu estou arquitetando e estão fazendo ao contrário? Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas, de verdade, Que massa, mas mesmo. valeu eu muito. quero que vocês se sintam muito Rapaz, agraciados valeu, pelo valeu Senhor. pela viu? surpresa, viu? Sintam-se agraciados, porque vocês têm uma família fantástica, uma família maravilhosa. Quando eu recebi o primeiro vídeo, foi de Manuel, que eu ouvi, eu disse, cara, que orgulho que ela tem. Ou quantas vezes que ela falou, o orgulho principal que a sua esposa tem, do meu marido ser um homem honesto. Cara, isso é uma satisfação fantástica para a esposa, os filhos. Esse é o tipo de bom exemplo, Manuel, que nós como pais temos o dever de entregar para o nosso filho. E você, Filipão, tá no caminho certo, cara. Porque quando seu filho ou filha nascer, você com certeza vai ser um pai de referência. Um pai com coração gigantesco. E eu vi uma Joyce, eu não vou esquecer o nome dela porque é o nome da minha filha. E eu vi uma Joyce que ama demais, cara, você. E ela se emocionou e não conseguiu terminar o vídeo. Eu disse, não, mas aí tá ótimo. Tá ótimo, tá excelente. E eu quero de verdade. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês virem de Marcel para cá, trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa autoridade, trazer esses momentos de diversão que hoje foi. Eu imaginava uma coisa e foi muito melhor do que o que eu imaginava. De verdade. Eu quero que vocês voltem para Maceió, tendo ciência que aqui em Arapiraca vocês têm um amigo. Obrigado. Um amigo Mesma de forma. verdade. Que vocês precisarem de mim, da minha equipe ou da minha empresa, pode ter certeza que eu estou aqui para servir e honrar vocês. E eu quero que vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. E eu quero muito, Manuel, que vocês juntos falem dos cursos que vocês estão promovendo e, principalmente, falem um pouco daquele projeto que você tem de fazer a sua oficina, porque eu vi a arte, eu vi o projeto em 3D. E eu lhe digo que vai ficar fantástico. E eu sei que se Deus ele dá a visão, ele vai dar a provisão. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E ele é um Deus que não falha. E se ele lhe mostrou, porque ele tem para lhe dar. Tudo só vai depender de você, de nós. Porque até você mesmo diz, faz e eu te ajudarei. Coloca o pé, que eu coloco o chão. Então, eu já consigo ver, mano, o seu sorriso, o seu olhar fascinante lá, dentro daquela empresa linda, moderna e tecnológica. E você merece. Vocês merecem ter isso. E aquele rapaz que ele disse no início, que eu não esqueço, e não vou esquecer nunca. Manuel, pare de fazer os vídeos, que ninguém vai consertar o carro com você. Foi pior. Ele, antes de eu ir pra lá, já era lotado. Porque ele sempre foi um cara conhecido. Só pra resumir, rapidão. Aí fui pra lá, quando eu comecei a trabalhar com o Manuel lá, lotado de serviço. Segunda-feira lá, meu amigo, ninguém conseguia estacionar na frente, que era uma loucura, né, Manuel? Depois da internet, o negócio piorou. Piorou, mas num bom sentido, tá entendendo? E aí é segunda, é terça, é quarta. É todos os dias. Antes era só dia de segunda, hoje é todos os dias. Fica só rindo ele. É isso aí, mano. Aí vem, a gente briga, mas é um brigar diferente, tá? Arengar diferente, né?
O Manuel não faz isso não. Bota, mas não pega não, Manuel. Porque assim, a gente sabe que o medo de ficar os carros na rua, o medo de não dar os carros e não ter onde guardar, entendeu? Que assim, lá tem espaço, tem espaço. Mas todo espaço ele vai. É limitado, né? É Vai chegar um limitado. momento de só colocar pra dentro, colocar Mas pra se dentro. não. E porque assim, ele é uma pessoa que ele não sabe dizer não. Coração bom. Aí ele tem que ter as outras pessoas, né? Como eu, como o Renato, como os outros meninos lá que fica lá e diz, não, mano, hoje não pega não, dá a gente para a próxima semana e assim a gente vai levando. Tá entendendo? Mas é nesse estilo. O mercado que eu trabalhei, o supermercado, lá em Paulo Afonso, fechou. Então, se eu não buscasse... Eu lembrei agora que você disse no começo. Se eu não- esse mercado fechar? Então, não existe mais esse mercado. Então, se eu tivesse ficado lá e não corresse atrás de uma profissão, Era um desempregado. ou estava trabalhando no comércio, em outra coisa. Numa profissão não É, tão relevante quanto é. a sua hoje. Então, o que é que eu tenho para passar para vocês? Como eu falei lá, eu não fico com conhecimento para mim, eu compartilho. Ótimo. Então, hoje a gente tem curso online para quem quer iniciar a mecânica. Quem não conhece nada e quiser começar do zero, vai aprender muita coisa. Eu tenho esse curso online. E tem o curso presencial para quem já é mecânico. Para quem já é mecânico, ele já vai pegar muita coisa, né, Filipão? Com certeza. Tem muito. Tem um curso Você lá vai desde o básico ao avançado. Aí tem um curso lá, tem um curso que a gente fez online, tipo assim, você chegar a perguntar para um tipo de mecânico, um mecânico que mexe só com suspensão e freio, pergunta ele se ele sabe os 4 tempos do motor, ele não vai saber responder. Muito provavelmente. Porque o foco dele é mais. Tá entendendo? suspensão. Então, assim, a gente montou, não foi, mano, esse curso com bastante carinho, que é um curso online, que explica muito sobre porque eu tenho um ditado para mim, que se eu souber como é que funciona, eu vou saber como resolver. Isso. Tá entendendo? Então, se eu souber como funciona um motor, eu vou saber resolver quando ele der problema. Que é o básico, gente. É o básico que quem quiser entrar na mecânica, ou quem já é mecânico, que às vezes nem sabe disso, viu? Nem sabe disso. Tem mecânico que não sabe. Tem de mecânico que não sabe dessa Eu ciência, acho não. que 99% dos mecânicos ele não sabe medir uma compressão. Fazer o cálculo da compressão. Eu aprendi com ele, cálculo de compressão. Tá entendendo? Então, assim. Mano, é o mecânico. Que mecânico precisa fazer cálculo? Não, a profissão. Os antigos não precisavam, não. Hoje precisa. Mas os novos mecânicos. Então vocês aí que, se quiserem uma profissão, se quiserem. Hoje, um mecânico não falta emprego. Não Falta falta. não. Falta não. Se você quiser. Falta mecânico para Falta, tanta oportunidade, para tanto emprego. Então, como você falou aí, mecânico ganhando 4, 5 mil, não existia isso no Nordeste. Não. Não existia nada. Não existe. Eu tenho um mecânico que ganha mais do que isso. Isso é fato. Então, vai depender do empenho, né, de correr Do atrás, esforço. do esforço. Assim, a dedicação. Tem que se dedicar. Tem que se dedicar para poder ganhar mais, né? Quando eu comecei ganhando R$50. Hoje eu ganho 20 Muito bem. vezes isso aí. Entendeu? Então, assim, é o começo, tudo tem um começo. Aí começar ganhando X, lá na frente você vai ganhar Y, Z. Hoje é mais fácil, para quem quer ser mecânico, é mais fácil do que na nossa época. Eu concordo, Manuel, com você. Eu também. Hoje, se a gente botar um hoje é bem ajudante mais que não fácil. sabe nada, no mínimo vai ganhar o salário. Piso. Hoje é mais fácil. Bem mais Eu concordo. Na nossa época, não. A entrega de conteúdo, a entrega de conhecimento. E consegue, se tiver uma mente ampla, né? Pensar fora da caixinha, vai conseguir conquistar o espaço, né? dúvidas. Que tudo é uma conquista de espaço. E se montar, alguém me disse, se eu estiver errado, me corrijam, mas disseram assim, que aqui em Arapiraca não tinha muita união, os mecânicos. Se eu estiver errado, me corrijam. Porque eu disse, eu queria montar um treinamento aqui em Arapiraca. E vai muita gente daqui para fazer serviço lá com a gente. Vai muita gente que fazia aqui, de Delmiro, de Paulo Afonso, e estão passando para Maceió. Então,
Se Arapiraca quiser o nosso treinamento, a gente A vem. gente vem, Filipão? vem. Ótimo, toda hora. perfeito. Inclusive lá. Dá pra montar lá Pode na mudar, oficina na dele. Ótimo. Então, E fica aberto aí às pessoas que estão assistindo nosso podcast. Se despertar o interesse de fazer qualquer um desses cursos com o Manuel, sabem as redes sociais dele, mas pode falar com a gente. Silvio, como é que eu faço lá para me conectar com o Manuel? Não tem problema. Eu até lhe digo, Manuel, a minha empresa, a minha oficina está à sua disposição. Os meus equipamentos estão à sua disposição. E o que você falou é fato. Alguns profissionais aqui em Arapiraca, existe uma certa, não vou dizer uma rivalidade, mas existe um certo individualismo entre as partes. E por que não esse ser o momento de a gente unir esses Com mecânicos? certeza. E lembrando, Parceiro. lembrando, gente. quanto mais parceiro e amigo você tiver, principalmente de profissão, é mais fácil de um segurar uma bronca do outro. Sem O que é que eu estou dúvida. dizendo? O que é que eu estou dizendo? Chegou esse carro aqui lá na minha oficina, que veio, foi feito serviço lá do CIO. Rapaz, o cliente chega todo armado. Ah, rapaz, eu vim... E foi, mas que foi? O que aconteceu? Não, que eu fiz isso. Peraí, o senhor é meu amigo, vou conversar com ele, vou ver como é que a gente pode resolver. Perfeito. Tá certo? Então vê como as coisas mudam. Mestre, eu confio no CIO. Eu sei que o CIO trabalha bem, pode ter sido um erro de funcionário, alguma coisa aconteceu. Vou saber com ele. E aí, ó, acalma toda a situação. Tá entendendo? Então, assim, é bom ter a parceria, ter o amigo. Entendeu? É a questão de não ser o dono da verdade e nem achar que sabe tudo. Que eu acho que o mecânico, ele acha que sabe tudo. Isso. Mas todo dia a gente aprende. Todos os dias a gente aprende. Entendeu? Manuel, o que é que você acha? Filipão, o que é que você acha? E a gente lançar esse curso de vocês aqui em Arapiraca? Gostou da hora, né, Vamos mano? embora. Toda Vamos hora. embora. Então, a gente tá aqui pra ensinar, rapaz. Vamos marcar uma data. Pode marcar. Vou passar a divulgar mais para as pessoas. E aí a gente vai E trazer você- esse seu conhecimento técnico para Arapiraca. Você trabalha com diesel ou não? Não. E aí Tem você vontade? pode, se quiser, você pode agregar. Ótimo. Para mim tá perfeito. Por Deus, Manuel. Por Deus. O que eu mais quero é que a gente possa ter cada vez mais profissionais com a sua índole. Com a sua índole. Com a minha índole. Cada vez mais ter profissionais sérios e honestos. Se preciso for abrir as portas da minha empresa para isso, eu abro. Eu não faço o mesmo serviço que vocês. Eu não faço caixa e marcha. Eu não mexo tanto com caminhonete. Mas eu abro as portas da minha empresa para outros mecânicos irem para lá e aprender. Cara, para mim, eu vou estar contribuindo de alguma forma. E por mim já deu certo. A gente vai se marcar, vai ver uma data que seja assertiva para vocês e a gente vai juntar esse pessoal. No começo eu achava muito difícil, tipo, elétrica, né, de automotiva. E depois que eu comecei, hoje em dia eu acho fácil. Fácil. Tá entendendo? Então, assim... Hoje em dia acha fácil. Você pega alguém que nunca viu um chicote aquele desentranhado ali e mostra. O cara, rapaz, tem um monte de difícil. Só que depois que você começa a entender, você vai dominar, entendeu? Assim, a gente pega muito defeito, né, Manuel? De Hilux, de S10, que dá muito problema de chicote O elétrico. treinamento de vocês conseguem aplicar em um dia ou Rapaz, 2 é muito dias? conhecimento. 3 dias corrido. 3 dias. 3 dias. A gente costuma. Se a gente sexta- marcar um intensivão sábado e domingo, Se puder pegar a sexta, era bom. Ou se não, sábado, domingo estica. Pega sábado mais e cedo, domingo, Pegar mais cedo e largar um pouquinho mais tarde. é porque Pra alguns compensar. mecânicos Não quer é uma das fechar. coisas que eles vão se limitar. Alguns mecânicos não querem se desprender das oficinas dele. Aham. Mas o cuidado justamente é esse. A gente se perder é a sexta. Isso. Sexta, sábado, domingo. Já para não atrapalhar, para não ter Tanto, desculpa. né? E não mexer Mas se tanto no disser, final de não, semana. Sábado e domingo a gente Ótimo. estica. Vamos unir as forças, Sei lá, pega de E 7 horas vamos da manhã às 7 da noite. trazer esse conhecimento para o pessoal aqui Sim, em sim. Arapiraca. Eu já lhe disse que você vai ser muito bem acolhido aqui. Vocês. E assim, lembrando que não é um curso que vai mexer só uma coisa. A Né? gente- O Manuel, ele vai
vai abranger muita coisa, né? Diferencial, câmbio, né? Transferência, sistema 4x4. 50 E todo esse sistema de 4x4. material, Manuel, você tem para Verdade. trazer? Aí Cara. vai ter de turbina, diagnóstico Uau. de turbina. Os carros hoje tudo é turbo. Olha, Isso mesmo. quem for curioso, ele vai sair fascinado. Os carros hoje Excelente. tudo tem sensor. Então vai conseguir ter um diagnóstico com scanning, entendeu? Saber trabalhar com scanning. Porque, Silvio, Ótimo. o que é que a gente vê hoje? A maioria das oficinas não mexe com câmbio. Não. Sempre leva para fulano de tal que mexe. Aqui em Arapiraca, até nós estávamos falando, tem um cara que ele é muito bom. Ele deixou o legado dele, que era foi o finado Bidinha. Bidinha da Caixa de Macho. O cara mexia, era um mega profissional. Não ficou ninguém. Tem um filho dele que continua na oficina. E tem um outro profissional que é o Almir, da Guaraí, que você deve conhecer. O Almir também é um profissional fantástico, é um cara que tem uma autoridade gigantesca na parte de câmbio. Então, eu consigo passar os macetes, vamos dizer, o que é que faz mais chatinho nos câmbios? Aqueles garfos, aquelas esferas, os roletes. Então, no treinamento, a gente faz passo a passo. E aí a Vai pessoa aprender muita coisa, cara. Vai aprender muita as coisa. engrenagens, como se encaixa, qual é na dúvida, você vai encaixando uma na outra, aí você vai montando. Então, perfeito. Manuelzinho e Filipão, já façam um chamado, o anúncio oficial, que vocês vão vir para Arapiraca e vai trazer o conhecimento de vocês. Então, fiquem à vontade aí para convidar. Eu só vou chamar assim, ó, treinamento em Arapiraca, né, Manezinho? Manezinho e Filipão. Lá na oficina do nosso amigo Sil, viu? Quem quiser aí entrar em contato com ele, a gente cria um grupo ali no WhatsApp, vê a melhor data, né, Manuel? A melhor data que encaixe todo mundo, né? A gente vê um preço bacana também, né? Um valor bacana para todo mundo, que seja acessível, né? Para todo mundo pagar ali e adquirir 3 dias de conhecimento ou 2 dias de conhecimento. Vai depender de vocês. Vai depender de vocês. E toda a aí. expertise que você tem, parte do sucesso que você tem é derivado do conhecimento técnico que você domina. Então, se você trouxer 1% desse seu conhecimento, dessa bagagem de décadas, eu tenho certeza que os nossos profissionais, não só de Arapiraca, mas de todas as regiões, e a gente vão vai se trocar beneficiar conhecimento. muito. Trocar conhecimento, além da gente, muito também, né, com vocês. vocês. Com certeza, Então, aprende. Todo dia aprende. De fato, nós já temos um sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse treinamento, porque vai ser feito com muito carinho e vai ser entregue para pessoas que querem de verdade romper aquele limite. Como o story lá do amigo disse, se eu tivesse feito o seu curso, Manuelzinho, eu estava fazendo esse serviço na minha oficina, eu estava ganhando esse dinheiro para mim. Então, que isso sirva de exemplo para você profissional e busca Manuel, entre em contato comigo na minha rede social, se preciso for, especialize em medicar e a gente vai alinhando. É interessante que quando eu vi especialista em medicar, eu digo, é uma clínica médica. Mas é interessante. E aí vamos Ele unir, é o Manuel. médico dos carros. Vamos unir as forças. Rapaz, eu só queria agradecer aí pelo convite, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado pela surpresa, né, Brasil? Rapaz, superou a nossa expectativa, pelo menos a minha expectativa superou, e a sua? A minha também. Muito Que obrigado ótimo. aí pelo acolhimento aí que nos deu aí. Pela oportunidade de fazer um treinamento também aqui, né? Disponibilizar a oficina, né? Além de tudo, minha casa é sua casa. Vamos aprender com vocês e vamos também passar o nosso conhecimento para vocês. Não vou nem dizer que ensinar, né? Ensinar a gente ensina a criança, né? Mas a gente vai trocar esse conhecimento. Você não mexe com carro a diesel hoje, mas com certeza, quando você fizer esse treinamento, você vai dizer, rapaz, eu vou pegar um carro a diesel. Ótimo. Na minha oficina, quando bater, eu pego, né, Manezinho? E você vai pegar e vai desenrolar. É porque, Silvio, o carro pequeno todo mundo mexe. Por que eu optei pela caminhonete? Porque pouca gente, a pessoa fica com medo. Fica com medo. O veículo que eu mais atuo hoje com mais frequência é na linha Jeep. Jeep e plataforma Small White. Jeep, Toro, Jeep Compass, É um Renegade. carro que eu não pego.
Pronto, é o carro que eu, como eu disse, o carro que mais eu atuo é o que você não atua. E aí a gente vai sim dividir conhecimento e no final nós vamos desfrutar, porque o próprio Senhor disse que nós iríamos e vamos desfrutar e comer do melhor dessa terra, com o suor do nosso rosto. Então, a gente só come do melhor dessa terra quando a gente entrega também o nosso melhor. E o nosso melhor é entregue com muita honestidade, com muita coerência. Então, senhores, muito obrigado de verdade. A gente que agradece. Que agradeço, Boa. com certeza. E aproveita a oportunidade. Vagas limitadíssimas, né, Manuel? Até Limitadas, porque não é. tem como Não, se colocar botar 30, gente 40 demais, pessoas. Não dá não. O seu o ideal seria aí de 10 a 15. De no 10, máximo. 15 no máximo. No Eu máximo, imagino estourando. 15 até um número máximo. É, 15 Mas- estourando mesmo. Que Mas- vençam os primeiros, né, Manuel? Que é? Né, Filipão? E se mais pessoas quiserem, a gente pode abrir. Lógico, numa segunda turma. Sim, a segunda turma, com certeza. Então, eu quero honrar os senhores com essas duas caminhonetes, que os senhores são especialistas. Escolham a cor. Quem quer o vermelho, Olha, vermelho, eu já quem vou quer- dar o vermelho pra ele. Você sabe que ele E quer. ele... Não, já sei, que ele gosta da cor Eu vermelha. já estava olhando ela do seu lado ali. Rapaz, aí já Rapaz, obrigado, velho. obrigado, Caraca, obrigado É um mesmo. presente, é um reconhecimento. Oxente. Caraca, E eu fico obrigado. muito velho. feliz e obrigado mesmo. Viu? A gente Então- que Já vou dar pro agradece. meu molequinho, se for um molequinho, já vou dar pra... Isso aí. Ele já está lá brigando bem o Gabriel. Então é isso. Valeu. Finalizamos Valeu. o nosso segundo episódio. Papo de alto, como vocês viram, o papo hoje foi de alto nível. Hoje o papo foi de excelência. Como eu disse para o Manuel, eu fiquei impressionado. Imaginei uma coisa e fui surpreendido com um papo de alto nível. Meu muito obrigado a todos. Abraço.